Olá, uma boa tarde para você. Tudo bem por aí? Vamos começando mais um programa Os Donos da Bola. Hoje, terça-feira, e vamos juntos analisando os times da nossa região, trazendo as informações dos jogos até você. E claro, hoje tem o quadro Mundão do Esporte, falando do que todo mundo está comentando, né? O Prêmio Puskás e também a eleição do melhor do mundo. Você vai conferir tudo hoje aqui no nosso programa até a 1 da tarde, junto com você. E aqui junto comigo e com você também está ele novamente, Vieira Júnior. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Um grande abraço para você, para o pessoal que está em casa. Como sempre, o programa recheadaço de informações, não sai daí. Exatamente. Lembrando que você pode nos assistir e também participar ao vivo através do facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Por aqui a gente começa o programa falando do Taubaté Vôlei, que segue invicto no Campeonato Paulista. Na rodada do fim de semana, o time taubatiano venceu o Itapetininga por 3-0 e assumiu a liderança da competição. E agora o Taubaté treina para o próximo jogo, que será contra o São José, com toda a emoção de um clássico regional. A reportagem é de Thiago Bezerra e Jefferson Henrique. Tá sentindo esse clima no ar durante o último treino do vôlei Taubaté? É clima de clássico que se aproxima. Pois é, o próximo confronto do time no Campeonato Paulista vai ser contra ninguém mais, ninguém menos do que o São José. É um derby, tem essa rivalidade com o São José e isso é bom, porque vai ter mais público, é sempre uma coisa a mais. Nós vamos preparar como todo jogo e tentar chegar lá e fazer um outro jogo e dar continuidade um pouco ao que estamos fazendo, que devagar o time sempre vai melhorando um pouco mais. Mas existem algumas disparidades. Se por um lado o Taubaté é o novo líder do torneio com 14 pontos, por outro o São José tem só uma vitória até agora. Segue a trancos e barrancos. Ainda assim, os taubatianos encaram a partida com a mesma importância de todas as outras. Sem falar dessa rivalidade entre Taubaté e São José, mas entrando no mérito também de valores de jogadores que tem no São José, são excelentes jogadores que jogaram com a gente aqui já nos anos passados, que nos conhecem, que a gente conhece. Então é um time realmente de um bom valor individual e coletivo, que a gente respeita muito e tem certeza que vai ser um excelente jogo, um grande clássico do Vale aqui. Além disso, o vôlei Taubaté está com alguns jogadores a menos no elenco porque estão defendendo a seleção brasileira. São eles Douglas Souza, Lucão e Thales. Tem também o Facundo Conte, que está fora pela seleção argentina. Então o negócio agora é trabalhar com os que ainda estão por aqui na tentativa de entrosar o elenco da melhor maneira possível. O Atos Costa, por exemplo, substitui o Otávio, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles. O central se apresentou ao time na última quinta-feira. Na temporada passada, ele defendeu um time da Itália. É triste a situação do Otávio, né? Ninguém no esporte gosta de lesão. Ainda mais no sentido do Lucarelli ano passado, esse ano o Otávio. Podem ter certeza que garra não vai faltar, né? Nem da minha parte, nem da parte de nenhum dos atletas, né? A gente está bem focado, o grupo é bem unido, a gente está trabalhando forte para levar esse Paulista, se Deus assim permitir, né? Isso para nós é muito bom, porque dá a possibilidade de os meninos que ingressaram este ano ter a oportunidade na quadra, jogar, estar aí, sentir o que é jogar aqui para Taubaté, entrosar. Então, é perfeito para nós neste período do ano. Na última sexta-feira, o Taubaté venceu o Itapetininga por 3-0. Não deu chances para o adversário. Agora, o desafio é manter os bons resultados. Não tem partida fácil. A gente que transforma aquela partida numa partida fácil, botando nosso jogo, botando nosso ritmo, botando pressão no adversário. E com o São José não é diferente, né? Você pega um papel, o Taubaté é sempre favorita, mas o favoritismo se vale dentro de quadra. O jogo é cedo, vai ser 4 horas da tarde, então aproveitar esse começo de feriado, vamos lá dar uma força pra gente, dar uma passeada lá em São José, que eu sei que o pessoal gosta, e torce pro nosso time. O Elvis Santos já aproveitou, sabe que o ginásio do SESI vai estar cheio de torcedores joseenses, claro, também vai ter muito torcedor taubatiano, a gente sabe, a torcida Unidos pelo Vôlei da minha querida Lourdes Orbetelli e companhia vão estar presentes sexta-feira, sim, no ginásio do SESI para acompanhar esse clássico. A gente fala de clássico, claro que a gente viu algum retrospecto do Taubaté também perdendo sets para times que tecnicamente são mais inferiores em relação ao próprio time do Taubaté. Isso quer dizer
dizer que o São José, se botar uma pressão ali, vai dar trabalho e muito pro Taubaté, né? Você está falando especificamente do jogo contra o Atibaia, lá que o jogo terminou 3-2, o Taubaté ganhou no tie-break. Mas o mais legal dessa matéria do Thiago, Andressa, o Taubaté sabe que é favorito contra o São José, mesmo com os desfalques que tem, mas o mais importante, na palavra do Rafa, capitão, e também do Leandro Visotto, eles pregarem o respeito em relação ao São José. Sabe que acaba tendo uma rivalidade muito por conta do futebol e é trazida para outras modalidades esportivas quando existe um confronto Taubaté e São José, e mesmo o pessoal de Taubaté sabendo que eles são favoritos, mesmo jogando em São José, pregar esse respeito. E foi o que o Visotto falou, o favoritismo que eles têm fora de quadra precisa fazer valer dentro de quadra. Então, esse respeito é muito importante e na medida do possível, não andar da carruagem e na partida da próxima sexta-feira, de fato, o Taubaté acaba sendo o favorito para a partida. Mas o São José tem grandes valores, como o próprio Visotto falou, o próprio Rafa falou, e a gente está vendo aí, ó. Esses são os próximos jogos, a última vitória por 3-0, né, contra o Itapetininga, passou o trator, aquilo que se espera do vôlei Taubaté, e depois tem o confronto com o São José, depois com o SESI, um grande clássico, e aí fecha contra o Campinas fora de casa. São jogos difíceis aí, mas o Taubaté acaba sendo o favorito na competição em cima do que foi montado para o Campeonato Paulista. Vamos olhar a classificação também. Se tiver a outra tabelinha com todos os resultados do Taubaté, depois pode colocar pra gente, por favor. Tá aqui, ó. Vôlei Taubaté em primeiríssimo lugar, assumiu o lugar do SESI, que o SESI perdeu no último jogo. Campinas colado logo atrás, Corinthians Guarulhos, né? O Vôlei Ribeirão, o São José Vôlei, que ainda continua ali dentro dos classificados, Santo André, Atibaia e Itapetininga. Falando em São José Vôlei, a equipe joseense segue focada também em seus treinamentos. Claro, a gente falou do Taubaté, vamos falar do São José. Na última rodada, a equipe joseense, comandada pelo técnico William Santamaria, folgou. Já queria jogar contra o São Bernardo, que desistiu da competição antes mesmo de começar, né? Já o São José venceu apenas uma partida contra o Itapetininga, que é o lanterninha da competição, na estreia do Campeonato Paulista. Agora, Vieira, contra o Taubaté, a gente sabe que tanto de um lado quanto do outro não vai ter moleza, né? A gente sabia, e foi falado aqui em entrevista, nas matérias que a gente fez com o São José Vôlei, que esse time vai brigar ali na parte intermediária, o principal objetivo é classificar entre os 6, pelo menos pegar um playoff aí. Esse é o objetivo do São José e hoje o São José está dentro do playoff. E é isso que importa para o São José. Como eu já falei quando falava do Taubaté, o São José sabe que o Taubaté é o favorito, mas o São José tem valores individuais e o próprio coletivo, jogadores que podem engrossar. Por conta dessa rivalidade também que existe das duas cidades, eu acho que a tendência é de ser um grande jogo e a gente espera isso. E agora, o Taubaté é favorito, mas eu não tenho dúvida que o São José, se perder, vai vender muito caro a derrota, caso ela aconteça, óbvio. Como foi, por exemplo, o jogo contra o Campinas, fora de casa, que o São José foi lá e que estava ganhando, acabou tomando a virada do Campinas. Mostrando que o São José tem valores e que foi uma derrota doída para o São José. Jogava em casa contra o Campinas, que é um adversário direto ali pela classificação, realmente complicou um pouquinho pelo fato de ter perdido em casa de um adversário direto, mas mostrando que o São José tem os seus valores de jogadores conhecidos e experientes no seu elenco. Até o próprio capitão Rafa do Taubaté Vôlei citou isso na matéria feita pelo Thiago Bezerra e pelo Jefferson Henrique, que o São José, sabe ali as dificuldades todas que tem, mas que pode de repente aí conquistar pontos a mais, justamente por conhecer bem os atletas do Taubaté. Já jogaram juntos alguns jogadores ali. O Caio, né? Que era pois é. O Caio principalmente, né? Teve no Taubaté durante 2 ou 3 temporadas, se não me engano. Tá aqui os jogos do Taubaté Vôlei, os resultados. Amanhã a gente traz do São José também um pouquinho mais especificado. Tá aí, 3-0 Corinthians, 3-0 contra o Santo André, depois perdeu um 7 contra o Ribeirão, que é um time que está lá embaixo, não esperado. Não esperado, não é? Acaba perdendo certo ponto. Aqui não, né? Mas no 3-2 contra o Atibaia, acaba perdendo, não fazendo os 3 pontos necessários. Surpreendente, né? Isso aí, não vou dizer que vai pesar para o Taubaté, mas mostra também que o campeonato, as equipes que jogam contra o Taubaté sabem que SESI e Taubaté são as principais hoje no Campeonato Paulista. O Corinthians também vem brigando ali, então essas equipes entram com uma motivação a mais e querem tirar uma lasquinha.
O Atibaia conseguiu, roubou um pontinho da equipe tabatiana. Tá certo. Ó, aqui no nosso Facebook, Marli Silva, direto de Minas Gerais, lá em Alterosa. Um beijo pra você nos assistindo. Ei, Alterosa, aí. né? Alterosa, Minas Gerais. Jefferson Silva aqui também. O Vinícius Basto Teles. Daqui a pouquinho a gente vai falar do assunto que ele tá comentando aqui, sobre o comercial, sobre a Águia do Vale. A Águia do Vale perdeu ontem, depois de muito tempo sem sofrer nenhuma derrota na competição. A gente volta já com informações pra você. Ainda hoje tem o quadro Mundão do Esporte, tem Liga Nacional de Futsal e muito mais. Até já.